Glória a Deus. Eu quero deixar aqui Filemon. Filemon foi essa palavra que Deus colocou aqui no meu coração, nesta carta. Mas eu vou deixar aqui algum versículo da palavra do Senhor. Filemon é só um capítulo, para quem não sabe. Filemon fica depois de 2 Timóteo, depois de Tito. Tá bom, irmãos? Lá no Novo Testamento. Eu vou ler versículo 10. A partir do versículo 10 até o versículo, aleluia, glória a Deus. Tem o versículo 18, 8 versículos aqui. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, e gerei entre algemas ou prisões. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em lugar nas algemas e carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, e como ser humano, é como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Até aí, os irmãos podem se assentarem. Glória a Deus! E eu estava também meditando nessa palavra hoje. E Deus, irmãos, é tão maravilhoso que Deus vai dando a porção, vai dando. E quando eu cheguei dentro do banheiro, estava tomando banho, e lembrando nessa palavra, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou ao meu coração, para falar para a igreja que nós, igreja, devemos ser canal de bênção na vida das pessoas. E constrói pontes e não muros. Essa foi a palavra que veio ao meu coração, porque eu estava meditando nesta palavra, porque essa palavra nos leva a esse entendimento, porque Paulo está preso, e ele se coloca como ponte entre esse escravo fugitivo e entre o seu senhor Filemon, entre Onésimo e entre Filemon. Essa palavra, esse texto bíblico, essa carta, ela é linda, irmão, porque a gente, vamos perceber aqui alguém que se coloca como intercessor, como ponte, como alguém que se coloca para trazer a reconciliação, fazer com que duas pessoas que estavam distantes um do outro se reconciliassem. Então nós, como crentes, nós devemos ser como alguém que constrói ponte. Para que serve uma ponte, irmãos? Para passar para o outro lado. A ponte, ela serve como um caminho, interliga um lado ao outro. Como eu disse, Paulo está preso. Não sabemos como Onésimo chegou até a ele, esse escravo fugitivo, e havia fugido do seu senhor. E ele agora vai parar na casa onde Paulo se encontra.
ou quem sabe ainda na prisão onde Paulo estava, porque Paulo vai dizer aqui que Onésimo, seu filho espiritual, foi gerado nas suas prisões, nas suas algemas, na cadeia. Olha a palavra que ele usa, e só as mulheres sabem, porque só elas podem gerar. Ele diz que ele gerou Onésimo. Irmãos, imagine uma gestação, aqui é gerar uma gestação espiritual. Foi alguém que ele gerou na sua prisão. Isso quer dizer que Paulo, ele pregou para Onésimo, eu não sei quanto tempo, mas ele foi o instrumento que Deus usou para levar aquele, aleluia, escravo à convenção. E eu estava meditando e eu me lembrei de algo que alguém disse, e o pecado, ele destrói, mas o evangelho constrói. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Onésimo agora tem um encontro com Deus por intermédio da vida de Paulo. Agora o que me chama muita atenção é que Paulo, com certeza, ele ouve de Onésimo toda a história, todo o ocorrido, o porquê que ele estava ali, o que ele havia feito com seu Senhor. Pelo que parece, ele havia furtado, roubado a Filemon. Por isso que Paulo disse, se ele fez alguma coisa, te roubou alguma coisa, põe na minha conta, porque eu vou pagar. Mas Onésimo já não é mais o mesmo. Aleluia. O mesmo Onésimo não é mais aquele escravo fugitivo. Ele havia tido um encontro com Cristo. Aleluia. Porque o pecado deforma, mas o evangelho transforma. Aleluia. O pecado transfigurou-se o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, a vida dele é transformada. Ele anda em novidade de vida. Então Onésimo já não era mais o mesmo. E Paulo, aleluia. Porque, irmãos, Paulo ele sabia, e outrora, como Onésimo, ele também se encontrava. Por que não lembrarmos quando Paulo, na sua convenção, ele quis pregar o evangelho logo em Damasco, e ninguém entendeu, ele teve que sair dali às pressas, chegou em Jerusalém, da mesma forma, ninguém entendeu, foi preciso os apóstolos enviar ele para Tarso, de volta para a sua terra, mas lá, passado algum tempo, agora aparece novamente Barnabé, que lembra de Paulo, e vai buscar Paulo, fazendo uma interligação de novo entre Paulo e os irmãos da igreja de Jerusalém. Ele pega Paulo e leva de volta. Paulo agora já está mais maduro. Para agora já é um homem mais espiritual. Porque, irmão, eu volto a dizer, nós precisamos ser pessoas que promove a reconciliação, que promove as bênçãos de Deus, que promove a ponte, irmão. Nunca construir muro, mas ponte, ser instrumento nas mãos de Deus, para gerar amizade. Glória a Deus. E Paulo, ele sente a necessidade de que Onésimo, ele volte para o seu Senhor. Porque era preciso, ainda que ele estava convertido, mas ele precisava voltar para conversar com Filemon. Ele precisava voltar a conversar de novo. Porque a gente, quando estamos no mundo, a gente não tem essa afinidade mais. Mas hoje o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, a nossa conversa é outra. A gente tem que buscar a reconciliação, buscar a comunhão, voltar a conversar de novo, irmão. Porque crente não pode andar de mal. Tem que procurar a reconciliação. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu, no decorrer da minha caminhada, eu tive algumas
a desavença antes de conhecer a Cristo, mas após a minha convenção eu procurei algumas pessoas para acertar, né? Como diz aí, botar bigode com bigode, mas não foi assim não, né, irmão? Porque às vezes a gente, irmão, ainda que a gente não esteja enquadrado naquela questão, mas a gente sabe que a pessoa, ela está com algum problema com a gente precisa ir lá e lavar os panos, a roupa suja, né? E conversar e dizer, me perdoa, ainda que você não tenha pecado, mas você sabe que a pessoa está diferente, me perdoe, em nome de Jesus, porque nós somos irmãos, nós juntos para aquele céu. É, irmão, porque o amor, essa carta é a carta do amor. Eu preguei ontem sobre a carta da alegria, mas hoje é a carta do amor. Você vai ver essa carta, Paulo está expressando o amor, porque o amor é que nos move, irmãos. O amor de Deus é o que nos move, porque se não houver amor em nós, se não houver amor no nosso coração, nós estamos perdidos. Olha o que a Bíblia vai dizer na carta de 1 João capítulo 2 e versículo de número 9: quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É a realidade da palavra de Deus. Eu vou dizer, como eu disse nesta manhã, não é fácil viver na verdade, também não é fácil amar como a Bíblia manda nós amarmos. Mas a orientação divina é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque assim como Cristo nos amou e nos perdoou, assim também devemos nós proceder um para com o outro. A carta de 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Versículo 11 do capítulo 3. Essa é a palavra, ela é contundente. Ela fecha o glória. Ela trava a boca. Mas é como uma flecha no nosso coração. Porque precisamos vivenciar aquilo que é ensinado aqui. Porque Jesus deixou bem claro, esse povo me honra com os lábios, mas de coração está longe de mim, não pratica a verdade, não vive a verdade. Carta de 1 João capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Irmão, não se admire se o mundo nos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Ouça aqui de novo. Quem não ama permanece na morte. Carta de 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se não nasceu de novo, não tem condição de amar. Vou ler de novo. Carta de 1 João, capítulo 4, versículo 7. Eu estou lendo a palavra de Deus, estou seguro no que eu estou pregando. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus,
pois Deus é amor. Versículo 11 do capítulo 4: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Versículo de número 20 do capítulo 4: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que temos é este: quem ama a Deus é este, quem ama a Deus, quem ame também o seu irmão. Eu quero aqui essa noite ser como alguém que construa ponte. Irmãos, esta palavra eu não tenho dúvida nenhuma, e é para mim, e é para nós, é para todos nós, porque a vontade de Deus é essa. É muito difícil amar, mas Jesus disse assim: nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Olha o que a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze e soa, ou como sino e retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adianta. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envadece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Seu amor, só amando de verdade, porque pensa em uma situação de deixa eu ver a palavra, insuportável. Sou eu sou uma pessoa insuportável. Imagine, se não tiver amor, não tem como me suportar. Eu me coloco na posição, porque eu não sou santo. Só a minha esposa sabe, não é minha esposa. Não, moço, glória a Deus. Meu Deus do céu. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus. Deus. Enfim, mas os irmãos me entendem. Mas irmãos, se não houver amor em nós, se não houver o amor de Deus em nós não amamos como Deus ama. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado lá em Romanos capítulo 5. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse amor que Paulo fala em Romanos, irmão, não é o amor eros, não é o amor de aqueles amores lá, é o amor ágape, é o amor da forma que Deus ama. Ama, irmão, ama. Esse amor de Deus. Por isso que Paulo está aqui amando, ele ama esse homem, Onésimo, mas é um amor de irmão, é um amor tremendo aqui, um amor tremendo, e ele espera. E Filemão haja de amor para com esse homem, e agora ele não era mais escravo,
Agora ele tinha que receber como irmão em Cristo Jesus e tinha que perdoar ele. Tinha que perdoar ele. E passagem maravilhosa. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo. E gerei entre algema. Antes ele era inútil para você, atualmente. Porém, é útil para você e para mim. O homem que não valia nada outrora, mas agora está sendo de uma utilidade muito grande. Irmão, eu olho para essa palavra e eu olho para nós. Eu olho para o passado. Quem era nós? Inútil, imprestável, para nada servimos, irmão. Para nada servimos, mas olha nós hoje. Tivemos um encontro com Cristo, Ele nos perdoou, nos deu banho com o sangue dEle, nos colocou veste nova, colocou um cântico novo no nosso lábio, nos deu dons espiritual, nos colocou para sentar, aleluia, nos lugares celestiais. Oh, irmãos, e por que nós não perdoamos? E por que nós não perdoamos? Por que nós não abrimos o coração para perdoar aqueles que um dia nos fez alguma coisa, sendo que nós não valíamos nada e Deus nos perdoou? Deus nos perdoou. Aleluia. Olha o que está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoe-se mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixar contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Essa é a recomendação da palavra de Deus para nós essa noite. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, e não podemos alimentar o ódio dentro de nós, mas estavam com o coração disposto a perdoar, um coração pacífico, um coração amoroso, um coração que não impõe limite para perdoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou terminando. Olha o versículo 16: não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Olha a palavra que ele usa: caríssimo, caro, porque foi comprado pelo sangue. Caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, é como ser humano, é como irmão no Senhor. E palavra maravilhosa. E Deus abençoe essa igreja. E Deus venha ter misericórdia de nós. E nós possamos sair daqui, irmãos, refletindo nessa palavra. E hoje nós fomos escolhidos, chamados por Deus para construir ponte. Olha só, olha o que Paulo vai dizer aqui para Onésimo, ou para Filemon. Talvez ele tenha sido afastado, ele tem sido afastado de você temporariamente, assim de que você o receba para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, nunca feche porta, nunca feche a porta de uma amizade, nunca feche a porta de uma reconciliação. O que Deus está trazendo no meu coração agora, nunca feche, porque o mundo dá muita volta. Lá na frente tu pode precisar dessa pessoa e tu não libera perdão hoje. Procure, se houver, procure. Se precisar, ligue, mas não deixe isso. E muitas das vezes causa doença dentro de nós. Causa doença dentro de nós. Há muitas enfermidades e ela é gerada por falta do perdão. E quando a gente não perdoa, a gente está com a pessoa diretamente na mente. Passa tempos e tempos a gente com a pessoa na mente. A gente precisa liberar o perdão. Alguns historiadores dizem que Onésimo, ele foi enviado de volta para o seu senhor Filemon,
E Filemão o perdoou. E Onésimo agora não era mais escravo de Filemão, mas agora irmão em Cristo Jesus, servindo ao Senhor na mesma igreja, junto fazendo a obra do Senhor no mesmo local. Ei, calamanda, arabassuriande cai. Nós não podemos dizer que nós não precisamos um do outro, porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, como eu posso dizer, eu não preciso do pé, eu não preciso da mão, eu não preciso do olho. Precisamos sim, irmão, um dos outros. E Deus vai fazer surgir circunstância para alguns procurar aquele que você não vai procurar depois daqui. Mas Deus vai precisar fazer situações para que você entenda. E é necessário perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que eu e você, nós não era merecedor do perdão divino, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, não pelo nosso mérito, não porque nós éramos bonzinhos, mas pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Nós não valíamos nada, 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 nada. Agora, por que eu não perdoo? Por que eu não perdoo? Quando a gente perdoa, um peso grande sai dos nossos ombros. E aquela pessoa que muitas das vezes está precisando do perdão, ela se alegra muito, irmão, muito, muito. Imagine Filemão recebendo essa carta e ao mesmo tempo ele vendo o escravo entrando, chegando. Quem sabe o mensageiro disse para ele: espera, lê primeiro a carta. Irmão, nós somos uma carta aberta para todo mundo ler. Glória a Deus. E palavra gostosa. Está cortando aqui dentro de mim também. Está cortando porque antes de chegar aí ela passa por aqui. Ela passa por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus abençoe a cada um de nós. E Deus nos dê graça. Porque, como foi dito nesta manhã, é muito difícil viver a verdade. Mas o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Glória a Deus. Amém. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe.